A mensagem é: no serviço cristão. Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Pedro, capítulo 5, versículo 3. Os companheiros de espiritismo cristão cabem tarefas de enormes proporções junto das almas. Preocupam-nos profundo problema da fé, transcendentes questões da dor. Por que dão de graça o que por graça recebem? Contam com a animosidade dos que vendem os dons divinos, porque procuram a sabedoria espiritual, recebem a gratuita aversão dos que se cristalizam na pequena ciência, porque se preparam em face da vida eterna, desligando-se do egoísmo destruidor. São categorizados como loucos pelos que se satisfazem na fantasia transitória. Quanto maior, porém, a incompreensão do mundo, mais se deverá intensificar naqueles as noções da responsabilidade. Não falamos aqui dos estudiosos, dos investigadores ou dos observadores simplesmente. Referimos-nos aos que já entenderam a grandeza do auxílio fraternal e a eles se integram de coração voltado para o Cristo. Encontram-se nos círculos de uma experiência nobre, demais para ser comentada, mas a responsabilidade que lhes compete é igualmente muito grande para ser definida. A ti, pois, meu irmão, que guardas contigo os interesses de muitas almas, repito as palavras do grande apóstolo, para que jamais te envaideças, nem procedas como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Que assim seja. Então, depois dessa mensagem que foi lida, vamos aproveitar para nos harmonizar, aproveitando esse ambiente que já foi preparado pela espiritualidade para receber todos nós. Gratidão, Senhor, por esse momento abençoado de estarmos aqui reunidos para aprender um pouco mais dos teus ensinamentos, levando o pensamento a Deus e a Jesus. Vamos fazer a oração que Ele nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu, santificado é o teu nome, venha o teu reino. Seja feita a vossa vontade na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes entregue às tentações e livrai-nos de todo mal. E com essa prece, pedimos permissão à espiritualidade amiga aqui presente para dar por aberta a palestra doutrinária da noite de hoje. Que Jesus nos abençoe e abençoe a nossa irmã Beth, ceareira da nossa casa, para trazer a mensagem da noite de hoje. Boa noite a todos. Boa noite. Que sejamos todos nós bem-vindos, encarnados e desencarnados. É sempre
um momento de muita alegria, mas de muita responsabilidade também, ficar aqui levando algum estudo, alguma explicação, ajudando, tentando pelo menos ajudar nessa evolução pela qual todos nós temos que passar. Para hoje, nós temos escala espírita. Nós sabemos que nós somos espíritos. Então, quando nós vamos falar na escala espírita, não vamos pensar somente nos outros espíritos, mas vamos nos colocar também como esses espíritos que estão nessa escala. E nós sabemos que continuamente nós estamos rodeados de espíritos. Alguns nos trazendo boas intuições, outros não tão boas assim. Então, é muito importante que nós saibamos distinguir quem são esses espíritos, ter essa noção para saber se essa mensagem é boa ou não. Eu agora, um pouquinho antes, quando a Paula estava começando com a prece, veio uma mensagem, e essas mensagens vêm de diferentes formas, né? O celular deu um toquezinho, era uma mensagem para me avisar, esqueceste de colocar no silencioso. Mas então nós temos que ver que nós estamos continuamente recebendo essas mensagens, e muitas vezes a gente pensa que somos nós, né, que tivemos uma brilhante ideia, mas foram eles que conseguiram chegar até nós. Então é muito importante a gente conhecê-los para saber até que ponto nós vamos prestar atenção ou não nessa mensagem. Então, do Livro dos Espíritos, nós vamos trabalhar a questão 100, que são as observações preliminares. O Livro dos Espíritos, na segunda parte, trata do mundo espírita ou mundo dos espíritos. E no capítulo 1, nós temos essa questão, a questão 100. Ele nos trata a origem e natureza dos espíritos, o mundo normal primitivo, forma e ubiquidade dos espíritos, perispírito, diferentes ordens de espíritos, escala espírita, que é o que nós vamos trabalhar hoje. Depois ele vai tratar separadamente as diferentes ordens de espíritos. Então, nós estamos na parte 2, no capítulo 1 do Livro dos Espíritos. Escala é uma palavra bastante conhecida, né? Muitas vezes nós usamos, mas nós temos noção clara do que é uma escala? Aqui nos diz que escala é uma relação entre o tamanho real de algo e sua representação. Onde nós mais encontramos talvez a escala é nos mapas, né? Que tantos centímetros representam tantos quilômetros. Então isso aí é uma escala. O tamanho real representa algo maior, algo diferente. Então é uma relação entre o tamanho real e a sua representação. Mas nós vamos trabalhar a escala espírita e nos diz que é um quadro resumido das diferentes ordens de espíritos de acordo com o grau de evolução dos indivíduos. Foi elaborada por Allan Kardec com o auxílio dirigido, organizado pelos espíritos. Foram eles que transmitiram a Kardec essa escala. Aí nós temos então aqui tamanho real na definição de escala, e na escala espírita nós podemos tomar esse tamanho real pelo grau de evolução dos indivíduos. Esse é o tamanho real, o grau de evolução dos indivíduos. E a sua representação seriam as diferentes ordens.
Então, nós temos na escala espírita que a representação vai estar dada pelo grau de evolução dos espíritos. Começamos então a questão 11, observações preliminares. E nos diz o seguinte, que a classificação dos espíritos funda-se no seu grau de desenvolvimento, nas qualidades por eles adquiridas e nas imperfeições de que ainda não se livraram. Então, nós temos 3 aspectos aqui para determinar essa classificação de espíritos. O grau de desenvolvimento. Nós estamos continuamente falando que nós estamos em diferentes graus de evolução. Mas fica claro o que isso significa, estar em diferentes graus de evolução? Bom, isso é importante porque determina a classificação desses espíritos, a ordem na qual eles vão ser colocados. Nas qualidades por eles adquiridas. Lembrando sempre que nós também somos espíritos, né? Então, as qualidades adquiridas vai determinar o nosso grau de evolução. E as imperfeições que ainda não conseguimos combater. Então, tudo isso vai determinar onde estamos colocados nós nessa escala espírita. Diz também que essa classificação não é absoluta, ou seja, não é assim, daqui não, aqui está nesse grupo, passou, fez outra coisinha, passou para esse outro grupo. Não é assim tão absoluta. Nós vamos ver depois algumas características de tudo isso. Nenhuma categoria apresenta caráter bem definido, a não ser no conjunto. De um grau a outro, a transição é insensível, pois, nos limites, as diferenças se apagam. Então, não é fácil, não é assim tão claro dizer este espírito está nesta classificação, nesta ordem, este está nesta outra. Porque muitas vezes podemos estar viajando entre essas diferentes ordens, dependendo das nossas atitudes, do que nós estamos fazendo. Então, nos diz que não há um limite para dizer, bom, fez isso aqui, pertence para essa categoria. Porque as diferenças se apagam como? Nos reinos da natureza, nas cores do arco-íris, nos diferentes períodos da vida humana. Então, nós temos aqui, por exemplo, um arco-íris. Quando nós olhamos o arco-íris, aquela combinação de cores, fica bem clarinho onde começa uma cor e termina outra? Nós sabemos quantas cores formam o arco-íris, né? São 7 cores. Entre a primeira e a última, você nota sim bem a diferença, mas entre as que estão no meio, não fica bem claro, aqui terminou o vermelho, agora começa o roxo. Não, é muito, fica como que misturado, né? O conjunto sim, ali tem um arco-íris, uma combinação de cores, mas definir onde começa cada uma é mais difícil. Nos dizia também como nos reinos da natureza. Quantas vezes nós encontramos em livros, em filmes, em vídeos, e não sabemos se é uma planta, se é um animal? Tem uns que fica bem clarinho, né? Fica bem definido, mas tem muitos que nós precisamos estudar, analisar, ler bastante para saber se é uma planta ou se é um animal. Então, esse reino também fica bastante confuso, digamos assim, a determinar exatamente onde está cada um. E nos dizia também na evolução humana. E cada dia nós vemos que está mais confusa essa divisão, né? É jovem agindo como criança, ou jovem agindo como adulto, adulto agindo como criança.
criança agindo como pessoa maior. Então, é difícil determinar, bom, até aqui é criança. E ultimamente saiu uma nova classificação, né? Talvez tenham visto que o que antes se considerava idoso, agora é jovem idoso. Eu pulei, voltei para lá, agora sou jovem idosa, não sou mais idosa. Então, são características que vão mudando. Então, é uma classificação que não é bem fácil de determinar. E nós vemos, principalmente hoje em dia, pessoas que teoricamente teriam que ter certas atitudes, porque já são adultos e não estão agindo ainda como adultos. Então, assim também é difícil determinar exatamente a ordem a qual pertence cada um. Pode-se, portanto, formar um número maior ou menor de classes, de acordo com a maneira por que se considerar o assunto. Acontece o mesmo que em todos os sistemas de classificação científica. Os sistemas podem ser mais ou menos completos, mais ou menos racionais, mais ou menos cômodos para a inteligência. Mas, seja como forem, nada alteram quanto à substância da ciência. Aqui ele está nos falando nos sistemas. É um termo que também a gente ouve muito, né? Mas aqui relacionado nesse tema, no estudo dos espíritos, o que vem a ser esse sistema? Porque nos diz que acontece mesmo que em todos os sistemas de classificação. Quer dizer que não é somente no sistema de classificação dos espíritos, tem outros sistemas de classificação. Aí nos diz que um sistema é um conjunto de elementos interrelacionados e interdependentes que trabalham juntos para alcançar um objetivo ou conjunto de objetivos. Pareceria que esclareceu, mas não esclareceu muito, né? Mas um sistema é um conjunto de elementos, é tudo o que determina um determinado objetivo comum. Então, por exemplo, todos os que têm 4 patas estão dentro do sistema de animais quadrúpedes. Um exemplo, né? Bom, então nos diz que acontece o mesmo com os espíritos, é difícil essa classificação. Mas, sejam como forem, nada alteram quanto à substância da ciência. Nos diz também que os espíritos, interpelados sobre isto, puderam, pois, variar quanto ao número das categorias sem maiores consequências. O que ele está nos dizendo? Que aqueles espíritos que auxiliaram Kardec a montar essa escala, eles variavam. Para alguns podia ter, vamos supor, 10 classificações, para outros poderia ter mais, mas isso não ia modificar o total, o objeto em si, tá? Então eles puderam variar quanto ao número de categorias, mas isso não tem maiores consequências. Houve quem se apegasse a essa contradição aparente sem refletir que elas não dão nenhuma importância ao que é puramente convencional. O que muitas vezes os espíritos nos dizem, né? Para vocês é tal coisa, para nós não é bem assim. Por exemplo, deixa eu ver um caso que eles nos dizem do perispírito, que é sutil, que é a matéria, como nós determinamos se tem cor, e tudo isso eles nos dizem que para eles veem de um jeito, porque eles têm outra visão. Nós ainda, com as nossas deficiências, tanto linguísticas como de conhecimento, nós ficamos na nossa comparação, né? Então, quem se apegasse a essa contradição sem refletir que eles não dão nenhuma importância ao que é puramente convencional. Para eles não tem maior importância isso de dizer que é assim ou assado, né? Para eles, o pensamento é tudo.
deixam-nos os problemas da forma, da escolha dos termos, das classificações, em uma palavra, os sistemas. Estar aqui ou estar ali é um problema, é algo que a nós nos interessa, mas para eles o que interessa é o pensamento. Então, não interessa a forma, não interessa a classificação, o importante é o pensamento. É o pensamento que vai determinar aonde esse espírito pode ser colocado. Nos dizem também, ajuntemos ainda esta consideração, que jamais se deve perder de vista. Ou seja, vamos prestar atenção nisto, que é um fato importante. Entre os espíritos, como entre os homens, há os que são muito ignorantes, e nunca será demais estarmos prevenidos contra a tendência a crer que eles tudo sabem, por serem espíritos. Uma coisa que a gente já tem falado, não é porque é um espírito que sabe tudo, que tudo que ele diga é verdade. Porque assim como há homens muito ignorantes, há também espíritos que são muito ignorantes, porque são aqueles homens que passaram para o plano espiritual. E não é pelo simples fato de passar para o plano espiritual que vão virar sábios, vão saber de tudo. Então, isso é algo que nós devemos ter muito em conta sempre. Que não é porque um espírito que está nos dizendo que é assim. Aí está a importância dessa classificação para nós, principalmente para nós, saber se é confiável ou não. Aí uma imagem de uma interrogação, o espírito me falou, e agora, o que eu faço? Acredito, não acredito? Será verdade, não será? Então eu preciso saber que tipo de espírito, em que classificação ele está, para ver se levo isso a sério ou não. Toda classificação exige método, análise e conhecimento aprofundado do assunto. Ora, no mundo dos espíritos, os que têm conhecimentos limitados são como os ignorantes deste mundo, incapazes de aprender um conjunto e formular um sistema. Eles não conhecem ou não compreendem, senão imperfeitamente, qualquer classificação. Para eles, todos os espíritos que lhes sejam superiores são de primeira ordem, pois não podem apreciar as suas diferenças de saber, de capacidade e de moralidade, como entre nós fará um homem rude em relação aos homens ilustrados. Como entre nós, aqui está mal escrito, fará um homem rude em relação aos homens ilustrados. Vamos entender o que ele está querendo dizer aqui. Os que têm conhecimento limitado, os que sabem pouco, já acham que quem sabe um pouquinho mais que eles é um espírito superior. Vejam que nós estamos falando aqui entre aqueles que estão no plano espiritual. E já algumas vezes nós conversamos que muitas vezes eles vêm nos dizer algo e procuram as nossas falhas para colocar no mesmo patamar ali. Então, para esses que sabem pouco, aquele que sabe um pouquinho mais já é superior. É como dizem, né, em terra de cego, quem tem um olho é rei, né? Então, entre o mundo, entre os espíritos é a mesma coisa. Eles acham que quem sabe um pouquinho mais que eles já é superior. E podem se deixar levar por essa crença, por achar que aquilo é superior, que o que ele está dizendo é verdade. É de se crer. Então, aí é muito importante para nós encarnados como para os desencarnados. Não podem apreciar as suas diferenças de saber, de capacidade e de moralidade, como entre nós fará um homem rude em relação aos homens ilustrados. A
mesma situação entre nós encarnados, quando alguém sabe um pouquinho mais, a gente já fica deslumbrado, né? E às vezes o que ele está transmitindo não é tão verdadeiro assim. Mas, como nós não sabemos, então achamos que é tudo verdade. Principalmente nessa época, né? Cuidado. E aqueles mesmos que sejam capazes podem variar nos detalhes, segundo os seus pontos de vista, sobretudo quando uma divisão nada tem de absoluto. Mesmo sendo um pouco mais entendido, digamos assim, podem variar nos detalhes. No ponto de vista, então, é tudo muito relativo. Aqui nos fala em Linneu, Jussieu e Tournefort. São 3 estudiosos da biologia. Eles tiveram, cada qual, o seu método, e a botânica não se alterou por isso. É que eles não inventaram nem as plantas nem os seus caracteres, mas apenas observaram a analogia, segundo as quais formaram os grupos e as classes. Tá? Então, cada um usou um método e nem por isso a planta descobriu uma planta nova. Não, ele não criou uma planta, eles simplesmente observaram, usando cada um método diferente de observação, de estudo, de classificação. Então, eles não inventaram nem as plantas, nem as características das plantas. Eles simplesmente observaram e pelas semelhanças foram fazendo os diferentes sistemas, os diferentes grupos, as diferentes classes, né? Foi assim que procedemos. Nós também não inventamos os espíritos nem os seus caracteres. Vimos e observamos, julgamos pelas suas palavras e os seus atos, e depois os classificamos pelas semelhanças, baseando-nos nos dados que eles nos forneceram. Então, aqui eles nos dizem os espíritos, que eles também não inventaram os espíritos, eles simplesmente observaram cada um e, dependendo do que fazia, das suas características, das suas atitudes, foram organizando. Então, esse aqui é mentiroso, então esse aqui também é mentiroso, então vem para esse mesmo grupo. Esse aqui é inteligente, é laborioso, estudioso, aquele também, então, formam o mesmo grupo. Mas não colocou características em cada um, simplesmente observou o que cada um tinha para fazer essas organizações, né? Os espíritos admitem geralmente 3 categorias principais, ou 3 grandes divisões. Na última, aquela que se encontra na base da escala, estão os espíritos imperfeitos, caracterizados pela predominância da matéria sobre o espírito e pela propensão ao mal. Agora, depois vocês vão ver a imagem, a base geralmente é a maior, né? À medida que vai subindo, vai ficando menor. Então, os espíritos da primeira categoria, nem sempre o primeiro é o melhor, viu? Aqui a primeira categoria são aqueles imperfeitos, que tem muita coisa ainda para evoluir. E aqui nesta imagem, tá claro qual seria o que está nessa categoria, né? Os da segunda se caracterizam pela predominância do espírito sobre a matéria e pelo desejo de praticar o bem. São os espíritos bons. Na primeira, dos imperfeitos, predominava a matéria sobre o espírito e tinha maior propensão ao mal. Nesta segunda, já há uma predominância do espírito sobre a matéria e o desejo de praticar o bem. São os espíritos bons.
A primeira, enfim, compreende os espíritos puros que atingiram o supremo grau de perfeição. Então, a que está lá no topo são os espíritos puros, os que atingiram o supremo grau de perfeição. Aqui nós temos a imagem, né? Esta aqui seria a da representação do espírito puro. Aqui nós temos essa representação da escala. Nós não vamos entrar em maiores detalhes porque isto é para posteriores estudos, tá? Mas vamos ver esta escala espírita. As 3 ordens. Terceira, eu cometi um erro, coloquei que a primeira era de baixo, mas não, a terceira é a de baixo. Espíritos imperfeitos na terceira ordem. É a primeira na parte inferior, né? Subindo, a primeira é a que representa a terceira ordem. São os espíritos imperfeitos. Dizia que predominava o mal sobre o bem e que predomina a matéria sobre o espírito. Vamos pensando em qual é que nós estamos. Segunda ordem, espíritos bons. Na terceira ordem, nos diz que são os espíritos impuros, levianos, pseudo-sábios, neutros. E os espíritos batedores e perturbadores. Se vocês prestam atenção, esse aí, essa 6ª classe, tá com uma cor neutra, né? Embaixo está uma cor avermelhada, depois um azul e mais de cima mais roxo. Esses aí, porque esses espíritos podem estar variando, não vou dizer que são 10ª classe, pode ter batedores aí também. Depois vocês vão ver bem clarinho todas essas classificações. Então essa é a terceira. Na segunda, espíritos superiores. Terceira classe, 5ª classe, espíritos benevolentes. 4ª classe, espíritos instruídos. Terceira classe, espíritos sábios. 2ª classe, espíritos superiores. Qual é que vocês acham que nós estamos? Na segunda ou na terceira? Benevolentes, instruídos, sábios. Superiores? O que vocês acham? Primeira ordem. Primeira ordem, espíritos puros. É uma classe só, os espíritos puros. Está longe ainda, né? Ponto inicial da jornada espiritual, bem lá embaixo. Simplicidade e ignorância das coisas. Esse é o ponto inicial de todos os espíritos. Simplicidade e ignorância das coisas. Então, à medida que o tempo vai passando, isso vai mudando. Quem determina essa mudança? Os próprios espíritos, né? Essa divisão nos parece perfeitamente racional e apresenta caracteres bem definidos. Não nos resta senão destacar, por um número suficiente de subdivisões, as nuances principais do conjunto, tá? Perfeitamente racional, tá bem claro. Se é de terceira ordem, segunda ordem, primeira ordem, dependendo das características. Mas em cada uma dessas ordens tem várias classes. E aí é onde fica mais difícil de estabelecer se é impuro, se é leviano. Tá? Pode ser impuro e leviano. Foi o que fizemos com o concurso dos espíritos, cuja benevolentes instruções jamais nos faltaram. Com a ajuda deste quadro, será fácil determinar a ordem e o grau de superioridade ou inferioridade dos espíritos, com os quais podemos entrar em relação. Por conseguinte, o grau de confiança e de estima que eles merecem. Esta é, de alguma maneira,
a chave da ciência espírita, pois só ela pode explicar-nos as anomalias que as comunicações apresentam, esclarecendo-nos sobre as irregularidades intelectuais e morais dos espíritos. Então, somente sabendo que existem essas diferentes classes de espíritos é que nós poderemos ir identificando as características e sabendo se são confiáveis ou não. E nos fala nas irregularidades intelectuais e morais dos espíritos. E aqui tem uma outra representação, uma escala evolutiva representando os espíritos nas diferentes fases pela qual passa, tá? Desde aquele mais imperfeito até o mais luminoso. Observaremos, entretanto, que os espíritos não pertencem sempre e exclusivamente a esta ou aquela classe. O seu progresso se realiza gradualmente e como muitas vezes se efetua mais num sentido que noutro, eles podem reunir as características de várias categorias, o que é fácil avaliar por sua linguagem e por seus atos. Esse aqui é o ponto-chave de toda essa escala. Saber que não vai estar sempre no mesmo degrau. Poderá demorar, mas um dia vai passar para o degrau de cima. E eu falo em degrau porque a imagem que nos traz aqui é justamente essa. Uma escada. Começamos lá embaixo e vamos subindo, subindo. O progresso se realiza gradualmente e como muitas vezes se efetua num sentido mais do que no outro, então eles podem estar em várias categorias ao mesmo tempo. Por isso nos dizia que não é fácil de definir exatamente a que categoria pertence. Quando nós tomamos toda a ordem, os imperfeitos, bom, se é leviano ou se é imperfeito, impuro, bom, está dentro dessa categoria, tá? Mas o importante é saber que não vai estar sempre na mesma escala, sempre no mesmo degrau. A ordem é subir, encarnados ou desencarnados. Nós, neste momento, estamos convivendo com espíritos encarnados ou desencarnados de diferentes ordens. Não quer dizer que somente na terceira ordem estão todos juntinhos, no mesmo lugar. Não. Não nos diz também que os da segunda ordem vão todos para o mesmo lugar. Não, eles convivem entre as diferentes ordens. Isso é o que leva à vontade de evoluir, de crescer, de subir. Se fossem todos da mesma classe, que estímulo teria para crescer se são todos iguais? Mas conviver com os diferentes é o que estimula essa evolução. Saber que nós não vamos estar sempre na mesma classe é importante, é estimulante. Isso nos deveria, pelo menos, nos impulsar para subir um degrau mais. E como nós vamos subir esses degraus? Com a nossa modificação, com a nossa reforma íntima, modificando nossas atitudes principalmente, nosso pensamento e nossas atitudes. Isso vai permitir que nós possamos ir subindo nessa escala. Aonde vamos chegar? Sempre, todos nós vamos chegar ao primeiro degrau, a de espírito puro. O tempo que isso vai levar depende de cada um de nós. Vamos subir a escada? O convite está feito.
Apresentar essa escala é para que nós possamos nos analisar, tentar ver em que degrau nós estamos e o que nós precisamos fazer para passar para o degrau de cima. Todos nós podemos conseguir. Basta ter boa vontade. Então, vamos lá. Vamos tentar subir. Paz, luz e muita esperança para